mesa posta e o que comprar primeiro. Olá, meu amor! Tudo bem com você? Como você está? Se você ainda não me conhece, meu nome é Larissa Vaz, esse aqui é o canal La Etiqueta, onde eu falo um pouco sobre mesa posta, falo de etiqueta e também mostro um pouquinho da minha rotina aqui. Se você ainda não é inscrita no canal, já aproveita, se inscreva e também deixe seu like, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. Queria começar comentando aqui que hoje passou o dia todo nublado, não teve um solzinho, e aqui a gente está precisando de uma softbox, que é uma iluminação um pouquinho melhor, estamos precisando. Até lá, não tem problema, a gente usa a nossa luzinha aqui mesmo, a nossa ring light, e aí a gente vai com um pouquinho de sombra aqui, né? Mas não tem problema. Conforme o canal vai crescendo, a gente vai adquirindo outras coisas aqui também. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre mesa posta e o que comprar primeiro. Você acabou de se mudar para uma casa nova, está morando aí na sua casa nova, mora sozinha ou acabou de mudar com o namorado, com o marido e ainda não tem aquele monte de coisas de mesa posta, ainda não tem aquele acervo enorme de mesa posta, ou então se você já tem a sua casa há muito mais tempo, mas ainda assim começou agora nesse mundo da mesa posta, começou agora a ver as coisas e quer sair daquela mesa mais básica para uma mesa já um pouco mais composta e também não sabe quais itens adquirir primeiro. Então eu entendo que a gente precisa de algumas peças que sejam mais versáteis, que dá com tudo, sem necessariamente comprar aquelas peças que a gente vai usar só em uma ocasião e depois não vai usar mais. Então hoje eu vou te mostrar aqui o básico, que é bem legal você ter, vai ser muito útil para você e para sua mesa posta. Primeira coisa aqui que a gente tem que começar antes de sair comprando qualquer coisa é olhar o que a gente tem no armário. Pode ser que você acabou de se mudar para sua nova casa, que você ainda não tem muitas coisas guardadas, mas mesmo assim é legal esvaziar os armários e ver se tem alguma peça ou outra ali que a gente esquece que tem ou que então a gente não gostava, deixou guardado. Tira essas peças para fora ali, olha elas e vê o que elas podem ser úteis. Comece a identificar quais peças elas são, se são prato raso, se são pratos de sobremesa, se são taças. Comece a identificar ali e veja o que você já tem dos itens que precisa e quais você ainda não tem e precisa adquirir um novo. Então vamos aqui, pronto, tenho isso, ainda falta várias outras coisas. Como é que eu começo a escolher? Primeiro a gente vai nos tons neutros. Quando eu digo neutro, eu digo branco. Ai, Larissa, mais branco? Branco. Branco na mesa posta é como se fosse o pretinho básico do guarda-roupa. É isso, branco é aquela peça que vai com tudo e a gente consegue fazer tanto as mesas mais comuns do dia a dia, quanto mesas muito mais sofisticadas e até mesas temáticas. Então você ter sim peças brancas é ótimo porque vai com tudo. E na minha opinião aqui, que sou apaixonada por branco, eu acho que não existe mesa mais linda do que aquela mesa cheia de peças brancas. Então, além de eu ser muito fã aqui dessas peças, ainda são peças muito versáteis. Alguns tons neutros também podem ser utilizados, tá? Não precisa ser necessariamente brancos. Os pratos de vidro, por exemplo, também são muito úteis e alguns tonzinhos ali mais pastéis podem ser utilizados também. Se você tiver a opção, prefira primeiro por um branco. Mas caso você já tiver a peça branca e puder adquirir algumas outras ali, pode pegar ali aqueles tonzinhos mais pastéis que também vão dar certo. O item que não pode faltar na sua mesa é um prato raso, igual eu tô mostrando aqui. Se ele for mais simples, melhor, porque como eu comentei com você, dá para usar em várias ocasiões diferentes. Por que o prato raso é legal e é uma peça principal aqui, é uma peça importante, porque você consegue utilizar ele tanto para almoços quanto para jantares e praticamente todos os tipos de comidas podem ser servidas no prato raso. Até se você for servir um risoto, por exemplo, que às vezes é servido no prato fundo, se você adicionar uma carne a mais, o risoto já vem aqui para o prato raso. Então é uma peça muito utilizada. E o prato fundo, por outro lado, já é uma peça que ela não é tão utilizada na mesa posta. Essa é uma peça que você pode deixar para adquirir um pouco depois, porque basicamente são poucos os tipos de comida que são servidos no prato fundo. Ele tem pouca utilidade, então a gente vai dar preferência aqui por um prato raso. Agora a gente vai ao prato de sobremesa. Gente, o prato de sobremesa ele é muito utilizado na mesa posta. Basicamente em todas as situações a gente tem ali um pratinho de sobremesa. Então eu aconselho você já a pensar ali num prato de sobremesa. Muita gente já tem pratos de sobremesa em casa, então dá uma olhada aí no seu armário, nas suas coisas. Vê se você já tem, porque às vezes se você tiver, você não precisa comprar um novo, principalmente se for os tons mais claros, mais neutros. Então
então não tem a necessidade de você adquirir outro. Esse prato de sobremesa, por que eu falo que é muito utilizado? Porque é servido vários tipos de comida nesse prato de sobremesa. A gente consegue usar tanto para servir uma entradinha, por exemplo, uma brusqueta ou uma salada antes do prato principal, você consegue usar ele, quanto ele é usado para café da manhã, para café da tarde. Se você for servir um fondue ou alguma coisinha um pouco menor, você usa um prato de sobremesa, não precisa usar aquele prato grande que é o prato raso. Então ele leva esse nome, prato de sobremesa, porém ele tem várias funções, além de você poder servir a sobremesa também, né, claro. Aqui um comparativo dos tamanhos, a diferença entre um prato raso e um prato de sobremesa, tá bom? Prato de sobremesa ou prato de entradinha, a diferença do tamanho deles. E aí também quando a gente vai servir os dois juntos na mesa, ele vem nessa proposta aqui. O prato de sobremesa, né, que vai ser usado para entrada, em cima do prato principal. Então ele vem com essa montagem aqui. Agora vamos aos talheres aqui, que é muito importante para a gente começar o nosso acervo aqui de coisas de mesa posta. Os talheres, vamos começar pela cor. É interessante que sejam de inox, não necessariamente material de inox, tá? Pode ser um que você tenha preferência, porém que tenha essa cor aqui nesse prata, nessa cor aqui do inox. Por quê? É uma cor muito útil. Basicamente, todas as mesas que você for montar, você consegue montar usando essas cores aqui. Sendo sincera, eu tenho uma queda enorme por talheres dourados. Eu acho os talheres dourados, assim, simplesmente perfeitos, uns itens maravilhosos. Porém, não são todas as mesas que a gente consegue montar utilizando os talheres dourados. Então, a gente fica um pouco mais limitado. Porém, esses talheres aqui nessa cor, a gente consegue montar todos os tipos de mesa, desde as mesas mais simples do dia a dia, até mesas mais sofisticadas e até mesas temáticas. Então essas cores aqui são bem importantes. Esse garfo aqui é o de refeição principal, que ele é aquele maiorzinho, né, que a gente vê na mesa, que a gente consegue comer todas as refeições com ele. Esse garfo aqui. Também uma faca de mesa, que é essa aqui, curvadinha aqui em cima e com essa serra um pouco mais sutil. Essa aqui é chamada faca de mesa, tá bom? É muito comum a gente ver nos lugares para comprar, até em faqueiros, a gente vê aquela faca que tem uma pontinha na frente, né? Em cima ela tem aquela ponta, uma serrinha um pouquinho mais forte, que essa aqui é um pouquinho mais suave e aquela outra um pouquinho mais forte. Aquela faca é uma faca para churrasco, para carnes em geral. Então, como é muito comum a gente ter aquela faca em casa também, pode usar tanto aquela faca quanto essa aqui no seu dia a dia para você começar a ir montando as suas mesas. E também uma colher, né, que a gente vai usar ela para várias situações, então uma colher é bem legal ter também. Então quando a gente fala de talheres, os principais são esses: garfo, faca e colher. Porém, se você já tiver na sua casa esses três itens, né, o garfo, faca e colher, você pode aí pensar em adquirir os seus garfos e facas de sobremesa, que eles são ótimos também, muito utilizados. Os talheres de sobremesa, eles são esses aqui, é um pouquinho menor do que os talheres principais. Vou fazer uma comparação aqui com os tamanhos, tá? Esse aqui é o garfo de refeição principal e esse aqui é um garfo de sobremesa, ele é um pouquinho menor. Os talheres de sobremesa, eles são muito utilizados na mesa posta, então uma dica que eu dou pra você, caso você já tenha os talheres de refeição principal, opte aqui por ter os talheres de sobremesa, porque do mesmo jeito que o prato de sobremesa, esses talheres têm várias funções. A gente consegue comer ele na entrada, numa entradinha, a gente consegue comer salada, a gente consegue comer sobremesas também, fondue, aquelas comidas menorzinhas, em geral, a gente consegue usar com os talheres de sobremesa. Sem contar que eles também são utilizados no café da manhã e no café da tarde. Então assim, é um item muito bom, é praticamente um coringa que vai salvar muito você. Se você ainda não tiver os talheres de sobremesa, não tem problema, pode usar os talheres maiores, que são de refeição principal, pode usar eles para comer a sobremesa, para comer as outras coisas, não tem problema, tá? Vai usando conforme você for adquirindo. Agora vamos à nossa querida e maravilhosa taça transparente. Se você for montar uma mesa posta, eu queria deixar muito claro que não é obrigatório o uso de taças. Você pode usar assim copo sem problema nenhum. A gente fala muito de taça porque, querendo ou não, ela deixa a mesa um pouco mais requintada, um pouco mais bonita, a sua mesa posta em geral. Então, por isso que a gente gosta bastante de utilizar taças. Mas se você quiser usar copo, não tem problema nenhum, tá bom? Uma dica aqui que eu dou pra você é optar por taça transparente.
Porque o que acontece? Se você pegar uma taça colorida, pode ser que quando você for compor uma mesa que tem alguma cor, pode ser que a taça ali não vá combinar. Então se você tiver uma taça transparente, vai ser uma peça coringa que não importa a mesa que você for usar, a taça vai combinar. Esse modelo aqui que eu tenho, que eu estou mostrando pra você, é uma taça muito bonita e um preço muito acessível no mercado. Eu paguei um jogo de 6 peças, R$60, ou seja, R$10 por cada taça dessa aqui, e vende em vários lugares. O interessante de você pegar essas peças um pouco mais comum, que você acha em vários lugares para comprar, é porque é fácil de repor. Então, se quebrar uma, se quebrar outra, ou até mesmo se você quiser aumentar a quantidade, é muito fácil de você achar para repor. Então, vamos aqui à utilidade. Essas taças aqui, elas são muito boas para servir todos os tipos de bebidas não alcoólicas. Então, a gente tem água, tem refrigerante, tem suco, a gente pode servir numa taça dessa aqui. Então, ela é muito utilizada para esse tipo de bebida. Além de poder compor todo tipo de mesa, então a gente consegue fazer desde mesa de café da manhã, almoço, jantar, a gente consegue colocar uma taça dessa aqui que fica muito bonito. E só para complementar aqui, normalmente vinho é servido num tipo de taça um pouco diferente. Porém, nada nesse mundo vai impedir que se você quiser tomar um vinho nessa taça aqui, você pode tomar, fica muito bonito. Então aqui nesse caso você pode usar tanto para água, tanto para suco, tanto para vinho, que vai ficar todas elas muito bonitas. Então esse tipo de taça aqui é uma opção para você. E agora a gente vem com o nosso bom e velho cafezinho. Uma xícara e um pires de chá. Por que de chá e não de café, Larissa? A xícara e o pires de café, eles são um pouquinho menores, mas se você está começando aqui o seu acervo de mesa posta, opte primeiro pela xícara de chá. Por quê? Na verdade, o nome é xícara de chá, porém ela é utilizada para todos os tipos de bebidas quentes. Então aqui a gente pode servir tanto chá, quanto cappuccino, quanto café, exatamente café a gente também pode servir nessa xícara aqui. Café com leite ou leite com chocolate, todos esses tipos de bebidas quentes podem ser servidos nessa xícara aqui. Então, por conta disso, ela é muito utilizada para montar as mesas, inclusive mesas de café da manhã e café da tarde. Assim você consegue utilizar muito mais a xícara de chá do que se você fosse usar somente a xícara de café. Quando a gente para pensar aqui em itens essenciais para mesa posta, são itens que você não consegue montar uma mesa posta sem eles, não é para se desesperar. Por quê? Esses itens essenciais são um prato, talheres, que são garfo e faca, um copo ou taça e um guardanapo ou de boca ou de tecido, tá? Então esses 4 aqui são os essenciais, você precisa deles. Se você parar para pensar, são itens muito simples que a gente tem em casa e que realmente a gente não consegue parar para comer sem um garfo, sem uma faca e sem um prato. Então não precisa ficar desesperado achando que você precisa de um monte de coisa de uma única vez, quando na verdade esses itens simples, que às vezes você pode até ter na sua casa, conseguem montar uma mesa muito bonita e muito legal. Esses itens aqui são os mais versáteis que você consegue utilizar para praticamente todos os tipos de mesa, tanto as mais simples até as mais sofisticadas e, como eu disse, até mesas temáticas. Porque não necessariamente, se você quiser fazer uma mesa de Natal, você tem que ter um prato do Papai Noel. Não precisa, não é necessário. Você consegue montar uma mesa posta linda de Natal utilizando um prato branco, sem problemas nenhum. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aqui embaixo nos comentários para eu saber. E eu garanto que eu vou ler todos com muito carinho, vou responder todos com muito carinho. E assim me ajuda também a fazer novos vídeos com novos conteúdos para você. Meu amor, muito obrigada por estar comigo até aqui e até o próximo vídeo.